Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria que cumprimento a todos em mais essa oportunidade de abrir a Palavra de Deus e juntos podermos estudar. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento tão importante, aonde Tu nos permites, com vida e com saúde, abrir a Tua Palavra, poder estudar e buscar nela o sustento para a nossa fé. Nos conduza durante esse estudo, Senhor, para que possamos de fato compreendermos e entendermos a lição que Tu tira para cada um de nós para auxiliar no cumprimento de nossa missão. Nós Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A esperança do Antigo Testamento. Temos aqui em Hebreus 11, 17 e 19 o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Meus amados, esse conteúdo escrito aqui em Hebreus pelo apóstolo Paulo, ele remonta de maneira muito clara a prefiguração perfeita da vitória de Cristo no Calvário. Perfeito. Foi tudo muito bem configurado, a relação de Deus, o Pai, com o seu unigênito, do amor dele pela humanidade, a maneira com que pela fé Abraão encarou essa promessa e o básico, a crença que ele já tinha na ressurreição. Ele já tinha essa convicção nas orientações recebidas de Deus. E isso é muito importante porque tudo isso fortaleceu a fé de Abraão e o conduziu às ações de êxito que ele teve lá no Moriá, representando, prefigurando claramente todo o contexto de Deus para com a humanidade, para com o seu unigênito, o amor dele para com todos e, acima de tudo, a fé estabelecida na relação de Abraão com Deus, também se manteve na relação do Filho de Deus para com o Pai, em absoluta conexão com o Pai e obediência. Assim ele, quando se tornou um de nós, cumpriu com a missão com êxito perfeito, alcançando o resultado proposto pela divindade para resgatar a raça que um dia caiu. Aqueles que aceitarem esse sacrifício de Cristo, e que aceitar o seu amor, que aceitar o seu resgate, o preço pago, quem aceitar esse favor de Deus, voltará a fazer parte de uma raça pura, conforme o projeto original da criação. No segundo tema, verei a Deus. Irmãos, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que, ao estudar o livro de Jó, aqui no capítulo 19, do verso 25 ao 27, nós devemos lembrar que Jó foi um discípulo de Abraão. Quando Abraão saiu lá de Harã, norte da Mesopotâmia, indo em direção à Palestina, ele passou pela Síria e deixou esse servo, esse discípulo da fé, que demonstrou de maneira extraordinária o nível de relacionamento com Deus e de uma fé realmente contagiante que ele recebeu de Abraão e deixou a sua marca escrita de forma, numa assinatura distinta, que nenhum outro personagem da Bíblia conseguiu remontar igual. Apenas o Filho de Deus, para superar a assinatura desse patriarca Jó. Muito bem, eu gostaria de voltar a lembrar, para ler esse texto aqui, eu vou ler em duas versões bíblicas, para vocês verem. Outro dia, eu comentando sobre querubins na Bíblia, mostrei a diferença de versões, analisando no livro de Ezequiel, no capítulo 28,
mostrando aquela diferença, onde eu mostrei que por causa do idioma, que a palavra de Deus foi escrita no hebraico, grego, aramaico, e nós que falamos o português, temos a Bíblia traduzida, aparecem nas versões bíblicas diferenças marcantes que muitas vezes confundem completamente o contexto. Naquele dia tratando da questão querubins, agora hoje tratando dessa questão aqui sobre o livro de Jó, que eu vou mostrar agora para vocês. Olha o que diz Jó 19, 25, observando duas versões. Eu vou mostrar João Ferreira de Almeida, de 1988 a 1993, com edição em 2010. E vou comparar com a João Ferreira de Almeida, de 1967 a 1974, mas editado em 1996. Eu vou ler numa e vou ler na outra para vocês verem a diferença. Vamos observar aqui. Na primeira versão, Jó 19, 25 e 26, o verso 25 fica igual. O verso 26 é que muda muito. Olha para vocês verem. O verso 25 diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas olha o 26, é aqui que vai pegar o bicho, na comparação das duas, olha bem. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Viu o que está escrito aqui? Depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Presta bem atenção. Vamos olhar na outra agora. Na segunda versão, olha o que diz. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Agora olha aqui a diferença. E depois de consumida essa minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Olha, irmão. Aqui, infelizmente, o conteúdo desse versículo deixa uma ideia aberta para se aplicar ao Espiritismo. Aqui está dizendo que depois de consumir dessa minha pele, então fora da minha carne eu verei a Deus. Veja que diferença absurda. Na versão onde dá o conteúdo de contexto exegésico do tema, que fortalece o conteúdo bíblico, que não vai contra o conteúdo bíblico, aqui na versão anterior, olha o que diz: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Que diferença absurda! Então, é nesse momento que nós, ao estudarmos a palavra de Deus, precisamos de ter cuidado para não nos perdermos com relação ao texto e contexto da Bíblia. Por isso que o versículo isolado sempre é problemático. Para se entender a Bíblia de uma maneira ampla, nós temos de entender o conteúdo doutrinário dela todo. Analisar não só aquele versículo, mas texto e contexto, e o tema em outras partes da Bíblia, para entender o raciocínio bíblico. Por que isso? Porque nós não falamos grego, nós não falamos aramaico, nós não falamos hebraico. Nós não temos um conhecimento profundo nesses idiomas originais que foram escritos a palavra de Deus. Mas nesses idiomas, uma palavra só que tem lá, tem diversas na nossa língua que encaixa lá. Agora, na hora de se traduzir esses conteúdos, os obreiros que assim fazem devem pegar a palavra que melhor se ajusta ao tema, ao contexto do que está escrito, e não colocar qualquer ideia, qualquer palavra que possa se destonar do contexto, como o caso que eu apresentei aqui. Naquele dia sobre querubins eu mostrei algo semelhante, e hoje aqui estou mostrando mais um tema que pode gerar conflito se a gente ficar focado só num versículo, e que foge totalmente do contexto doutrinário da Bíblia Sagrada, que ela é imutável. A palavra de Deus é imutável. Mas aquilo que os homens fazem está sujeito a confusões, porque o espírito babilônico é aquilo que se especializou o príncipe das trevas e tem feito tudo para arrastar multidões e esse tanto de religião que tem no mundo por causa desses tipos de problemas, dentre outros, o principal deles, tradições, domínios de massa, manipulação de mentes, coisas que nós,
como servos e servas do Senhor, não devemos fazer. Se alguém deve dirigir a mente de alguém, se essa pessoa permitir por seu livre-arbítrio, é o próprio Deus que dirige a mente das pessoas, e não seres humanos. Seres humanos não têm o direito de invadir o livre-arbítrio de ninguém, e nem tomar decisão por ninguém, e nem manipular a mente de ninguém. Muito bem, o que Jó disse aqui é que ele verá a Deus nessa carne dele, nessa pele dele. Nisso ele demonstrou a crença na ressurreição, da mesma forma que Abraão ensinou para ele. A fé de Abraão contagiou a Jó, que, como eu disse, ele deixou uma assinatura inigualável dentre os mortais. Sua crença e de sua fé. No terceiro tema, do poder da sepultura. Aqui também nós temos um assunto muito bacana de analisarmos no Escrito Sagrado, irmãos. Aqui nós vamos analisar o Salmo 49. Esse Salmo 49, quem escreveu foram os filhos de Corá. Irmãos, vocês lembram quem foi Corá? Aquele rebelde que se manifestou naquela onda dos 250 que pegou fogo lá no deserto, lembra? Que Deus consumiu, e Corá criou uma rebelião e jogou todo o acampamento de Israel contra Moisés e Arão. Pois é, ninguém melhor do que os filhos de Corá para poder testemunhar aquilo que aconteceu. Muitos, equivocadamente, algumas pessoas pensam que os filhos de Corá morreram naquela rebelião. E o que eu vou mostrar agora na Bíblia Sagrada, irmãos, prova que Deus é amor e Deus é justo. Os filhos de Corá não concordaram com Corá. Com certeza absoluta que eles não morreram nessa tragédia. Os filhos de Datã e de Abirão morreram, porque entraram na onda junto com os pais. Mas os filhos de Corá não entraram nessa onda. Olha o que está escrito lá no livro de Números, capítulo 26, do verso 10 ao verso 11. Está bem claro que os filhos de Corá não morreram. Se eles não morreram, porque eles não entraram naquela onda. E aqui agora eles estão escrevendo o Salmo que nós estamos estudando. E se você quiser comparar a prova de que os de Abirão e de Datã morreram, vocês podem ir lá em Números capítulo 16, pode analisar do verso 27 até o verso 32. Vocês vão ver que os homens de Abirão e de Datã, esses caíram, os seus filhos caíram, e só Datã e Abirão que saiu com as suas famílias e seus filhos na rebeldia contra o Senhor. Corá foi sozinho e os seus funcionários, a sua mulher, mas os seus filhos, como vimos anteriormente, não entraram nessa rebelião, portanto eles foram poupados, e deixou esse salmo para que a gente pudesse estudar. E por isso, como eu disse, ninguém melhor do que os filhos dele, de Corá, para poder mostrar o poder do Sheol, que no original está escrito aí Sheol, que é a habitação dos mortos. A terra ali abriu e ele viu os seus pais, a sua casa, os seus funcionários, seus amigos, seus parentes, descerem todos dentro da terra, com todos os seus bens. Eles assistiram o poder do Sheol, porque o Senhor é Deus acima de tudo e todos. É o Criador do universo. Eles conhecem o poder. Os que ali descem, meus amados, vão sair um dia ou ressuscitando para vergonha e desprezo eterno ou para a vida eterna. Nós estaremos aprofundando mais nos temas seguintes. No quarto tema, das profundezas da terra. Ei, mas aqui tem um assunto bacana, hein, irmãos? Trabalhando o Salmo 71, quando a gente olha lá na altura do verso 20, deixa uma ideia de que Davi, o salmista desse Salmo 71, como também ele é o salmista que escreveu o Salmo 18, aqui no Salmo 71, verso 20, é uma confirmação, uma reconfirmação do que ele já havia dito lá no Salmo 18. A ideia de que Deus o teria ressuscitado, o livrado da morte, tirado das entranhas da terra. Porque o conteúdo todo do Salmo 18 se trata de um inimigo
possante, que ele usa esse termo, quando o mesmo salmo é escrito, lá em 2 Samuel, no capítulo 22, no verso 18, o mesmo que aqui no Salmo 18, no verso 17, ele fala. Trata de um inimigo possante, uma palavra muito estranha para aquela cultura, para aquela época. Hoje, nós não temos uma cultura na terra ainda que alguém possa olhar para outra nação e dizer, não, aquela nação tem uma arma possante com relação à arma que outros não têm, arma de guerra, uma comparação. Porque nós estamos mais ou menos nivelados na nossa cultura e no nosso tempo, armas parecidas, pode não ter a mesma arma aqui, mas tem arma parecida do outro lado. Mas mesmo hoje seria estranho poder usar essa palavra com relação a alguma nação que vive no nosso tempo, na nossa cultura. Agora imagine naquele tempo, essa linguagem ser usada, que um inimigo possante fez o que fez com Davi, em todo o conteúdo do Salmo 18, e que mostra o Senhor vindo em seu socorro. Esse assunto se encaixa perfeitamente com um tema de ufologia bíblica. Davi aqui, ele foi combatido por esse inimigo possante, mas foi recolhido pelo Senhor. E por ironia do destino, se você observar no Salmo 18, verso 10, ou o 2 Samuel 22, 11, ambos estão tratando do mesmo conteúdo. Vocês lembram daquele assunto de querubim que nós falamos num tema anterior? Pois é, aqui está falando também dele. Diz que o Senhor montou num querubim e voou pelas asas do vento, vindo exatamente para salvar Davi dessa situação toda. Então analise, muitas pessoas do mundo religioso, a maioria absoluta, foram convencidas de que querubins são anjos. Que sentido teria agora, então, o Senhor montar num anjo para sair voando? Que ridículo seria imaginar uma besteira tamanha, uma bobagem tamanha. Então nós estamos vendo aqui que querubim nunca foi anjo. É um sistema de transporte que o Senhor montou e voou pelas asas do vento. Foi eu que escrevi? Não, está aqui na Bíblia. E se vocês analisar aqui no Salmo 18, do verso 7 ao verso 10, vocês vão perceber que aqui saiu fumaça das narinas do Senhor, teve brasa acendendo no chão, onde batia esse funcionamento desses querubim, que abaixo dos seus pés, assim que ela arrancou, só havia trevas. Irmãos, se vocês lerem esse contexto aqui, vocês vão perceber que o conteúdo todo, Davi, ele desceu no fundo do mar, chegou lá no abismo que Jó comentou tanto no seu contexto, como também bateu no espaço sideral. Foi trevas que saiu debaixo dos pés do Senhor. Imagine se Deus tem fumaça saindo nas narinas, irmão. Se tem fogo saindo de Deus, o fogo devorador que a Bíblia tanto fala, que provém de Deus, é uma arma para extermínio, como foi em cima de Sodoma e Gomorra, como foi em cima dos filhos de Araão, Nadab e Abiú, como foi nesses 250 que rebelaram contra Deus, como foi em diversas outras ocasiões, quando Israel estava atravessando em direção à Terra Prometida. Sim, Deus tem o domínio desse tipo de coisa, não que ele seja fogo. Deus é um Deus de amor e misericórdia, mas ele é um Deus de justiça. E aqui nós estamos tratando claramente de uma abdução de Davi, aonde Deus teria recolhido ele, ressuscitado ele inclusive, que é o que o Salmo 71, verso 20, está tentando confirmar o que aconteceu lá no Salmo 18 e em 2 Samuel 22, que é o mesmo assunto. Leia o Salmo 18 todo e leia 2 Samuel 22 todo. Vocês vão ver passo a passo, detalhe a detalhe, que na lição não dá tempo de trabalhar. Então, das profundezas da terra, meus irmãos, existe mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. Davi mostrou isso muito bem aqui nos seus escritos, inspirado pelo Espírito Santo, para orientação minha e sua. E aqui mostra, inclusive, ele comenta, dentro desse contexto aqui do Salmo 71, 20, como nos demais, que eu acabei de citar, ele deixa a ideia clara que ele vai ressuscitar de novo. Outro dia que o Senhor o livrará das profundezas da terra, porque ele
está ciente que depois que vai para as profundezas da terra, que ele desmancha e some. Acaba os ossos, acaba tudo. Mas um dia o Senhor vai voltar. E antes dele voltar, ele vai chamar todos pelos nomes. E eles sairão lá. Se é que ele já não saiu naquela ressurreição de Cristo lá em Mateus 27, 51 a 53. Nós não sabemos quais os personagens do Antigo Testamento estão dentre esses que ressuscitaram com Cristo. E ele levou 40 dias aqui na terra com ele, conforme comenta o Desejar de Todas as Nações. E depois de 40 dias, eles estavam lá naquela nuvem esperando pelo Senhor. Então é algo muito importante lembrar disso e ter essa consciência de que a palavra de Deus fala muito mais que aquilo que a gente vê nas linhas, tem nas entrelinhas. E a pena inspirada sustenta muito essa ideia também, de fortalecer aquilo que o conteúdo bíblico escreveu com tanta seriedade. No quinto tema, seus mortos viverão. Irmãos, aqui realmente, analisando Isaías 26, 19 e o verso 14, nós podemos comparar esses dois versículos aqui, ideias claras e distintas, aonde no verso 14, Isaías comenta que a pessoa que morre, a morte, aquela morte verdadeira, absoluta, nunca mais ressuscitará. Só uma pessoa até hoje no universo sofreu essa morte, Cristo. Apocalipse 1, verso 5. Ele foi o primogênito dos mortos. E porque ele não tinha pecado, ele ressuscitou. Mas ninguém mais que morrer essa morte ressuscitará, como disse o profeta Isaías. Mas observe que lá no verso 19 ele já comenta do sono da morte, que lá todos ressuscitarão, como também Daniel comentou lá no capítulo 12, verso 2. Nós vamos comentar logo no próximo tema. Que uns vai ressuscitar para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, extermínio. Os seus mortos viverão. No sexto tema, então, aqueles que dormem no pó. Aprofundando agora, analisando então Daniel 12, verso 1 e 2. Observe em primeiro lugar que o verso 1 está fazendo uma relação de tempo escatológico. Daniel está vivendo aqueles dias, Miguel, Arcanjo Miguel, está lembrado desse personagem? Lá em Judas, verso 9, lá em Apocalipse 12, de 7 a 12, naquela batalha que teve há 4.000 anos antes de Cristo. Está lembrado? Pois é. Esse Arcanjo Miguel, arcanjo, quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. Miguel, uma pergunta no hebraico, quem é como nosso Deus? Irmão, sobra para mais alguém? Quem é essa pessoa? Quem era essa pessoa no tempo do Antigo Testamento? Dentre os vários nomes que nós o conhecemos, como ele foi chamado no Antigo Testamento, esse eu considero o principal nome atribuído ao Filho de Deus na época do Antigo Testamento. Arcanjo Miguel. Aí fica claro também que arcanjo só tem um no universo todo. Porque arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. E Miguel, quem é como nosso Deus? Então arcanjo não é qualquer um. As palavras no hebraico têm sentido muito forte, irmãos, na palavra de Deus. E esse tipo de sentido não se estenderia a pessoa, a seres, a criaturas. Entende, irmãos? Precisamos ficar atentos a esse tipo de situação. Então aqui o profeta Daniel está comentando que no fim dos tempos, está chegando agora esse tempo que Daniel falou aqui, que Miguel se levantará pelos seus filhos. Aquela crise que Jesus comentou lá no sermão profético, está lembrado também? Que haverá até perseguição igual nunca houve, uma tribulação igual nunca houve desde que existe nação até aqueles dias. Pois é, nós estamos chegando nesse momento. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Eu e você, que vivemos aqui no Brasil, nós estamos sendo privilegiados por enquanto, porque o Brasil tem sido a última resistência no planeta Terra contra as potestades da maldade veiculadas por uma cadeia comunista internacional e pagã internacional que tem estabelecido a desordem e o caos no planeta, que no planeta todo já está tendo problema de toda a natureza. Eu vi essa semana agora, nós estamos aqui no mês de outubro do ano 2022, e já estou vendo lá na Europa faltando combustível, faltando alimentos, uma série de problemas relacionados com o abastecimento internacional acontecendo para lá.
E o Brasil, graças a Deus, é um país que, se ele tivesse que consumir tudo que ele produz hoje, ele não daria conta de consumir. Sabe por quê? Porque ele trata de 1/3 da população mundial, o que é produzido aqui no Brasil. É um país riquíssimo nesse sentido. Percebe, irmãos? E aqui nós ainda temos um governo que governa o país, que tem lutado para manter, para preservar os valores da família, os valores do cristianismo de um modo geral. E nós sabemos que basta um governo desse cair para as promessas dessas potestades internacionais da maldade tomar conta e desencadear a maior crise da história da humanidade. Nós deveríamos desejar a crise? Não, nós devemos desejar a volta de Cristo, irmãos. A crise ela vai vir, eu querendo ou não querendo. Ela vai vir e vai se instalar. Ela já está se instalando, já tem muitos anos. E muitas pessoas estão vacilando, não estão prestando atenção, não estão observando o que está acontecendo. Basta o estado de dedo. O Brasil, o que é o Brasil? Para encarar o mundo inteiro que já está se estabelecendo dentro desse contexto. Não é nada, irmãos. Não é nada, isso aí vai virar do dia para a noite. É porque o tempo do Miguel ainda não chegou na hora exata, mas está chegando. E a hora que ele se levantar, já era, irmão, desencadeia tudo o que vai acontecer aqui. E o caos vai ser instalado não só no mundo inteiro, como já está sendo instalado e manifesto nos meios de comunicação, como no Brasil será também, da mesma forma. E aí, o Miguel vai estar levantando, e nesse momento, o verso 2 do capítulo 12 de Daniel, mostra que uns vão ressuscitar para a vida eterna, que é os que vão ao encontro com o Senhor nos ares, mas vai ter a ressurreição daqueles que transpassaram a Cristo. Lembra lá do Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 62? Cristo aponta o dedo na cara deles, desses que transpassariam ele, e diz para eles: vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e glória nas nuvens do céu. Jesus estava confirmando a profecia de Daniel, capítulo 12, verso 2. E lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, o apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, confirma de novo a profecia de Daniel e a profecia do Messias, que apontou o dedo na cara deles e confirmou a profecia de Daniel. Que os que transpassaram a ressuscitarão para ver ele, para ter certeza absoluta de tudo o que estava escrito. Mas os outros mortos vão continuar debaixo da terra. Só depois do milênio é que eles vão ressuscitar, conforme o Apocalipse capítulo 20 trabalha essa ideia todinha, entre o verso 1 e o verso 5, que os outros mortos não ressuscitarão. Só depois que terminar o milênio, após o pouco de tempo do final do verso 3 do capítulo 20 de Apocalipse, é que será ressuscitado os ímpios dentro desse pouco de tempo, que terá ali então, antes da descida da cidade, aonde eles estarão se preparando para o último desfecho da história do universo. Onde após esse desfecho, a cidade santa estará descendo para cá. E ao cercarem a cidade para atacar, vai chover fogo e enxofre do céu e eles serão exterminados, extintos para sempre. Aí sim, essa morte eterna que o profeta Isaías comentou e todo o conteúdo bíblico fala dela também, estará estabelecido para sempre. A ressurreição dos justos será agora. E Jesus lá no capítulo 11 do Evangelho de João, conversando com Maria, ele fala desse assunto também, mostrando que a morte de Lázaro não é morte, é um sono da morte. E que inclusive quem está vivo jamais morrerá. E Lázaro não estava ali morto? Pois é, mas não vai morrer porque ele está morrendo, está dormindo. Agora, os que não estiverem em Cristo, os que não acreditam nele, os que não aceitam ele, aí a coisa vai ser diferente, irmão. Eles vão morrer sim. E vai morrer junto com Satanás e seus anjos para sempre, um dia após o milênio. Que eles serão ressuscitados e todos juntos serão extintos de uma só vez. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. No sétimo tema, somos instrumentos vivos. Eu queria citar um texto, Ofertas e Reis, página 423 até 431, onde no comentário bíblico, no volume 4, página 1258, também cita um comentário sobre isso, que está dizendo o seguinte: o doador da vida chamará a sua herança adquirida na primeira ressurreição e até aquela hora triunfante, quando soará a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna.
todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome. Pelo poder do Salvador que neles habitou e por terem sido participantes da natureza divina, serão ressuscitados, porque foram instrumentos vivos nas mãos de Deus, como eu e você. Somos pecadores, irmãos, somos mortais, sujeitos a erros e tudo mais, mas não podemos desviar os olhos do Senhor. Pedro estava andando em cima do mar, desviou os olhos um pouquinho, afundou, mas não soltou da mão de Cristo, irmãos. Nós não podemos soltar das mãos de Cristo. Para nada, para nada, para nada, jamais. Ó Senhor, santifica-nos na Tua palavra, Senhor. Fortaleça a nossa fé e nos capacite a andar nos Teus caminhos, te servindo em espírito e em verdade, e convidando a outros para que te conheçam a Ti e te sirvam em espírito e em verdade, antes que seja tarde demais. Prepare-nos, Senhor, e que naquele grande dia sejamos contados desde já, dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, e